projetos legais. Queria inicialmente agradecer a todos aqui, a conversa, foi um prazer trazer do lado de Cássio, especialmente o Fernando pelo convite. Vamos gentil, né? Foi assim, Está num dia de chuva, nos encontramos. E é uma honra, né? Eu acho que a gente está aqui, sabe? É uma honra para a gente poder estar aqui dentro da Universidade de Lisboa e conversando. Se fosse como também seria conversando, é um prazer, é uma honra aqui na Universidade, no Instituto, conversando com vocês. Antes de responder a pergunta do Cássio, que fez uma ótima conversa, a gente tinha conversado um pouquinho antes para já começar com essa conversa, eu queria dizer só uma coisa que eu vim pensando aqui quando o Fernando me convidou e o tema que a gente ia conversar, que no fundo é importante a gente pensar o seguinte, que tudo que a gente faz ação aí desde o início. Porque pensa na escola, a criança vai para a escola tradicionalmente, né, antes das tecnologias. Ela tinha atividade, depois ela ia para casa fazer lição de casa. Ela tinha uma educação híbrida, ou seja, parte da educação dela acontecia na sala de aula, parte da educação dela acontecia na sala de aula, não tinha tecnologia, não tinha muitas vezes o professor participando, mas ela ia ler, às vezes ela conversava com os pais, de vez em quando conversava com os colegas, não podia se deslocar. Então, no fundo, o conceito de híbrido, ele já faz parte da educação. Ninguém fica preso num lugar e a educação se resume à sala de aula, né? O que aconteceu, e aí eu estou propondo aqui uma discussão, o Fernando falou que a gente poderia falar uma hora depois eles conversarem, mas talvez a gente possa, se o Fernando permitir, subverter um pouquinho isso. Porque aí se alguém tiver já alguma questão... Mas eu vim pensando no seguinte, quer dizer, o que mudou isso? Por que a gente fala tanto disso hoje, né? Basicamente foi o desenvolvimento das tecnologias e da educação à distância, né? Porque hoje nós já começamos a pensar que é possível você fazer essa parte da educação que é fora da sala de aula com muito mais recursos do que você tinha, por exemplo, quando eu estudei na escola. O que eu podia fazer era ir para casa, levar uns livros, e na biblioteca a criança não fazia isso sozinha, porque ela voltava para casa, não, o pai ia pegar, o peru ia pegar, então você ia para a escola, voltava para casa, você tinha os livros da escola para estudar, esse era o seu professor, aquela ideia do material didático dialógico, então você conversava com o livro, tinha a Barça, né? Mas a Barça era um informal, né? Assim, mas você tinha os livros da escola. Eu, por exemplo, que é uma pessoa que gostava de estudar quando era jovem, eu lia muito meus livros. Eu lembro que eu tinha um livro de geografia, então eu estava lá interagindo com o designer institucional, o autor daquele material didático, né? A minha educação não se resumia à sala de aula, de jeito nenhum. Meu pai era médico, eu não tinha que estudar uma coisa de química, biologia, eu ia conversar com ele, né? Minha mãe tinha formação na área de línguas, então, e depois outras pessoas. Então, existiam... Só que as tecnologias mudaram isso de uma maneira radical. Quer dizer, o aluno está na sala de aula, nós estamos aqui conversando com pessoas que estão assistindo a gente do Brasil, e depois a educação à distância se desenvolveu de uma maneira que hoje nós já começamos a pensar no híbrido de uma forma de que o que se fazia da sala de aula eu já posso fazer fora boa parte daquilo, né? Então, isso, assim, só uma reflexão inicial para dizer que é a mesma questão das metodologias ativas. Poxa, a metodologia ativa não é uma coisa nova. O Sócrates fazia metodologia ativa na Grécia, ele saía... É aqui que tem um negócio do Sócrates, né? Quando chega nessa estação de metrô, aqui tem uma... Não sou nem grego, não sou nem ateniense, nem grego, sou um cidadão do mundo. Ele fazia a maiêutica dele, saía na rua e fazia metodologia ativa. Por que nós passamos a falar muito hoje? Porque hoje nós temos tecnologias que permitem a gente fazer metodologia ativa de uma maneira diferente do que a gente fazia antes. E aí a gente vai falar um pouco de engenharia, de outras áreas, né? Então, isso eu acho que é a primeira questão que eu queria levantar. Não sei se você quer comentar um pouco isso, Fabio, depois a gente volta para a pergunta dele, né? Então, boa tarde a todos também. Obrigado pelo convite, professor, e Cássio também. Claro. O Cássio já é um colega de ABED de muito tempo, o João também, e o momento é muito propício para a gente falar de híbrido, porque regulação brasileira é uma coisa que a gente não controla. O governo, ao apagar das luzes nos últimos 3 anos, tem publicado novas portarias. E no momento em que a instituição está de férias, não dá tempo de replanejar projetos, e aí traz o pessoal para reprogramar.
Mas antes da gente entrar no mérito da pergunta, também concordo com o João. E eu tenho filhos adolescentes, a minha filha já está no ensino superior, faz psicologia em Maringá, lá no Paraná, e estuda muito pelas tecnologias de aula. Meu filho tem um apoio de um ambiente virtual para fazer as atividades, as tarefas. E o engraçado é que eles gostam de aprender com professores que não são os deles. Porque eles sempre encontram um professor youtuber que tem uma didática mais interessante do que o professor tradicional da sala de aula. Por outro lado, quando a gente diz para esse estudante que ele precisa fazer as coisas só por meio da tecnologia, ele ainda não se desvinculou de que ele precisa de alguém falando para ele presencialmente. Ele ainda quer ir para a escola. E acho que essa é uma discussão que a gente entra depois também, deve estar em uma das outras perguntas do Cássio, das dificuldades da gente colocar isso em prática. Uma coisa é o que a lei prevê. Outra coisa é como é que a gente realiza isso na prática. E aí eu tenho alguns casos para trazer, o João também. Mas concordo, a gente estudava, e menos tecnologia, né, João? A gente tinha jornal, revista quando saía a matéria, e as enciclopédias, que a avó tinha numa estante grande, pesada. E a gente já fazia um ensino híbrido. Ia para o laboratório, ou marcava de ir para o laboratório à tarde com a ajuda de um monitor. Já era alguma coisa híbrida, né? Aí a pergunta do Cássio, né? Então, porque aí o Fernando falou que a maioria era brasileira, não tinha essa noção, né? Que a maioria das pessoas aqui eram brasileiras. Mas a gente vai falar um pouquinho do Brasil e de Portugal. Né? Essa que é a ideia, né? Então, a pergunta do Cássio está implícito o seguinte: nós temos uma nova portaria agora, né? Uma portaria recente, que aumentou o limite de atividades à distância que podem ser oferecidas num curso presencial no Brasil. Esse limite era 20% há bastante tempo, né? A portaria que dizia dos 20% já é bastante antiga, e aí mudou agora para 40%. Né? Inicialmente mudou para 40%, excluindo áreas de engenharia, excluindo áreas uma série de restrições, saúde, e agora mudou e acho que não tem restrição nenhuma, tem só medicina. Medicina. Quer dizer, resultado de lobby, resultado de uma série de coisas, mas então hoje os cursos presenciais no Brasil legalmente podem oferecer até 40% de atividades à distância. Tá? Então, se a gente pensar que são 5 noites, imaginando que o aluno estuda à noite, 2 noites por semana ele não precisaria ir para a instituição. Ele poderia ter aula segunda, quarta e sexta e ter terça e quinta livre. Normalmente a sexta é livre, que é a sexta free, né? Que virou uma coisa. Então, sexta é livre. Então, terça, quinta, ele pode ter 3 dias que ele vai para a universidade e 2 dias que não. Né? De outro lado, e o Cássio me alertou para isso, a gente estava conversando esses dias, né? E eu falei para o Cássio, poxa, Cássio, aí então 41% é a distância. O Cássio falou, não é a distância. Para os cursos, existe uma portaria, que eu realmente nunca tinha analisado com calma, que diz que a carga horária do curso à distância pode ter no máximo 30% de atividades presenciais. Teria que fazer um quadro na lousa aqui, depois se alguém se animar, se alguém que gosta de desenhar, podia fazer. Então, o que significa isso? Mas é 30% excluindo os estágios, excluindo qualquer especificidade que tenha na diretriz curricular do curso. Nós vamos pensar que seja 30%. Ou seja, entre 40% de atividades à distância e 70% de atividades à distância, não existe um curso legalmente no Brasil, porque ele não é nem presencial nem à distância, e seria justamente o espaço do híbrido. Se a gente pensar 50%, 50% estaria no meio disso, né? Ele não existe legalmente. Né? E em Portugal, porque eu estou aqui justamente estudando um pouco a legislação, porque alguma coisa incrível também, que eu não sei se todos têm consciência, né? Portugal se desenvolveu muito rapidamente, por exemplo, no caso dos mestrados à distância, mestrados semi-híbridos, né? Mesmo não tendo uma regulamentação, a regulamentação saiu apenas agora, né? Saiu ano passado, né? E o Brasil já tem uma regulamentação de AD há muito tempo, né? E nós não tínhamos, e os mestrados não eram autorizados. Agora foram, né, com a portaria, mas pelo que a gente sabe, até agora não houve aprovação da CAPES nenhum pedido que foi enviado ano passado. Né? Então a gente ainda nem tem nada oficial. Mas, de qualquer maneira, a legislação portuguesa ela diz que os cursos à distância têm que ter pelo menos 70% de atividades à distância. 70%, é isso? Né? Sim.
70%. Então, também o híbrido não existe legalmente. A gente tem uma situação muito parecida. Quer dizer, se eu quero montar um curso híbrido. 50-50. 50, só para dizer, 50% só para ficar fácil. Eu não tenho apoio legal no Brasil e não teria também, talvez, em Portugal. Então, quando a gente fala de híbrido, e eu acho que é aí que nós vamos conversar, a gente vai falar da metodologia de ensino híbrido, porque, do ponto de vista legal, a gente já tem um problema e a gente não vai encontrar amparo. E é muito curioso, a gente estava conversando aqui um pouco isso, é muito curioso que a legislação tenha caminhado para isso, que significa o seguinte, assim, na minha leitura, né, também aqui é uma leitura muito pessoal. Então, existe uma educação presencial, existe um reconhecimento que existe a educação à distância, mas o tema da nossa conversa hoje aqui, nesse sentido, por isso que ele é uma novidade, aí muito bem chamado pelo Fernando, não está ainda nem reconhecido do ponto de vista legal. Nós falamos do ponto de vista pedagógico, nós temos livros que discutem isso, vamos discutir várias coisas, mas eu quero montar aqui na Universidade de Lisboa, PUC, ou em São Paulo, eu quero montar um curso de 50%, 50% nós vamos ter problema, né? Do ponto de vista para onde nós vamos mandar. Não é um curso à distância, não é um curso presencial. O espaço do híbrido não existe legalmente. Essa acho que é a questão, né, que foi colocada. Né? Fabrício, antes de você falar, complementando a posição do professor João, além disso, como deixar claro para o aluno que ele vai estudar num curso híbrido, se ele for buscar um macro legal e não encontrar nada? Como explicar para esse aluno que esse curso híbrido, que ele está indo estudar na universidade, que esse formato é válido, é aceito pelo mercado? Boa pergunta. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje de comunicar a modalidade. Então, primeiro, o governo brasileiro não entende ensino híbrido como modalidade, só assim reconhece cursos presenciais e cursos à distância com essas particularidades que o João já colocou e eu não vou repetir. Então, ou você faz... Qual é o melhor caminho? Acho que uma pergunta boa para a gente refletir. Qual é o melhor caminho para o híbrido? É de um curso presencial usar os 40%, ou sair de um modelo EAD implantando presencialidade dentro do limite dos 30%. Hoje, o que as instituições têm feito é usar os seus credenciamentos de EAD, porque no Brasil as instituições precisam ter uma acreditação para poder ofertar EAD, e vão com mais liberdade, metodologicamente, pedagogicamente, implantando seus modelos híbridos. Especificamente, os modelos de EAD brasileiro, a oferta de EAD no Brasil, ela é muito orientada a preço, muito sensível a preço. A gente tem instituições com cursos de engenharia, não vou pegar engenharia, vou pegar um curso de letras tradicional, que é mais fácil de explicar. Clássico. De R$100, R$150 a o que a gente pratica lá na PUC, perto de R$400. Então, assim, o público é sensível a preço. E quando você vai para um modelo, uma abordagem que você tenta explicar que não é só o estudo à distância, o EAD, mas que ele tem que ir para a universidade 2 vezes por semana e 2 vezes na semana, e que não é para aula, isso tem que ficar muito claro. Explicar o que é aula e o que é um encontro presencial. Quando você fala aula, automaticamente se gera a expectativa de eu ir para uma sala em que tem alguém falando para mim e eu vou ouvir ou vou fazer alguma coisa. Unilateral. Então a gente diz, são encontros presenciais mediados por um professor. Então a gente pode depois falar até dos diferentes atores que surgem nesse processo. Da tutoria online, do professor presencial, do estudante, do conteudista. Mas você me perguntou o desafio de comunicar. Que as propostas híbridas são um EAD mais caro. Ele não percebe, ele não tangibiliza muito benefício, muitos diferenciais em ter que ir 2 vezes, 1 vez por semana para a universidade. Então, e algo que a gente discute muito, está falando para o João, antes da gente começar aqui. Semipresencial é uma coisa, híbrido é outra. E as instituições usam o semipresencial como um verniz de modernidade ou um esteroide para sair daquele modelo de EAD tradicional, dizendo, olha, tem professor, aula 2 vezes por semana, aula 1 vez por semana. E aí o que a gente vê em alguns casos é um tutor presencial que está atendendo presencialmente esse estudante que vai até lá. Qual é a diferença de uma tutoria presencial e da tutoria online?
né? O conceito de distância, a gente já sabe que ele não é mais físico, ele é emocional, né? Então, comunicar isso hoje é um grande desafio, das pessoas entenderem e valorarem. A instituição que eu trabalho tem 4 modelos de oferta do curso de administração. Você tem quantos alunos lá hoje? A gente, híbrido? Não, a instituição. A instituição inteira tem 20 mil estudantes. EAD... Mas EAD 2.000 e o híbrido tem uma faixa ali de 200 estudantes. É novo, isso é muito recente na instituição. Mas a gente tem administração internacional, que custa, eu não sei, acho que a maioria aqui é brasileiro faz a conversão, que custa R$4.000. Administração internacional. Administração presencial custa 1.800. O semipresencial, por mês. O semipresencial, 749, e o 100% EAD, 398. Então, assim, é próprio do estudante, são públicos distintos. Quem vai buscar administração internacional é aquele que vai estudar 2 anos fora, são os convênios que se tem ali. E é um fato que aconteceu, que chamou muita atenção. A gente fez uma aula inaugural para acolher os estudantes do SEMI, da Escola de Negócios. A gente fez esse programa lá com administração, contabilidade, marketing, analytics e negócios eletrônicos. E naquela sala de aula tinha os estudantes ali do SEMI. E a minha equipe, a hora que eu cheguei para falar, eu cheguei um pouco atrasado, me alertou, tem 2 estudantes ali que a gente comunicou errado, eles são do curso 100% EAD. E vieram parar aqui na sala. Quando eu entrei na sala, eu já sabia quem eram os 2. Mas como assim, né? Você olhava o público que está buscando, que era o público da PUC, do SEMI, era o executivo, era o empresário, que já tinha uma graduação, estava buscando a segunda. E ali naquele grupo eu tinha 2 estudantes com capacete da moto debaixo do braço, uniforme do trabalho, que ele saiu do trabalho correndo para ir para lá. E não é próprio uma PUC, ainda que seja uma PUC, ofertar um curso 100% EAD com a mensalidade mais acessível, com a mesma matriz curricular, com os mesmos componentes curriculares do estudante que fazia o SEMI. Então, isso foi uma grande lição, acho que para o decano, para os professores, porque uma instituição muito tradicional, quando vai para esse modelo, sofre. Acho que o João deve ter passado por isso na PUC, e o João fala de EAD há muito tempo. Então, tem um grande desafio das pessoas entenderem esse benefício. O híbrido não é um EAD com encontros presenciais. Não é para ser. Se for, tem algum problema conceitual aí na prática. Esse é o meu pensamento. Um pouquinho, acho que eu ia sugerir que a gente abrisse, porque tem 4 questões aqui, a gente podia talvez abrir, se tiver alguns comentários, alguma coisa, a gente depois passa para outra, se houver, né? Senão a gente já continua aqui, né? Prazer em ver o Vasco aí, né? Não avisou que vinha? Eu não sabia que você vinha aí. Temos alguém online que gostaria de fazer alguma intervenção? Continuando, a gente vai depois... Eu tinha uma questão para fazer, porque eu sou da Universidade Federal Santa Catarina e a gente trabalha no modelo da Universidade Aberta do Brasil, no curso à distância. E a gente tem uma diversidade também dentro desse modelo, mas especificamente nos cursos que a UFSC oferece, a gente tinha os encontros presenciais com os professores da Universidade dos Povos. Quando eu ingressei na universidade, comecei a atuar, a gente ainda atendia outros estados, né? Então eu fui dar aula em Finópolis de Minas, a gente tinha 7 horas de avião, mais 4 de carro para dar aula numa cidade que tinha feito 2 habitantes. E a maioria das universidades que ofertavam os cursos à distância não iam até lá na aula presencial. E o relato do coordenador do polo, né? Então a gente tem isso do polo, do distância, o professor, é que tinha uma grande diferença em relação à motivação, envolvimento dos alunos que tinha essa presença do professor da universidade. Que eu acho que é um modelo bem diferente. A gente também se deslocar para esses lugares, mas que em termos de aprendizagem tinha uma diferença muito grande. E eu não sei até que ponto esse modelo, né, porque é essa discussão, né, entre o que é uma distância presencial e ali talvez o semipresencial, porque os alunos tinham atividades toda semana no polo presencial, com o tutor, e tinham atividades com o professor da disciplina, né, e além das atividades que eram à distância. Então, a gente fica difícil se colocar nesse espaço, né, do que é essa diferença entre o híbrido e a distância com o encontro presencial. Pegando, fala como foi isso. Aí a gente vai para desenho de metodologia. Os 2 modelos que eu implantei foram bem parecidos.
O primeiro, lá em Maringá, ainda na Unicesumar, de engenharia, era uma estrutura projetada modular, em que os estudantes tinham 2 disciplinas por vez. E aí, na segunda-feira, por exemplo, ele tinha uma aula transmitida ao vivo do professor. Aí era conteúdo. Quarta-feira, ele ia para um dos polos, para o polo que ele estava inscrito, para uma aplicação prática daquilo que ele tinha estudado. E se aquela disciplina fosse uma disciplina prática de laboratório, no sábado, ele tinha aula no laboratório. Na PUC, a gente tem encontros presenciais 2 vezes por semana. Então, ele tem o autoestudo, aí ele vem para o encontro da terça ou na quinta, dependendo da disciplina. As disciplinas acontecem em paralelo, para aplicar conceito em casos com metodologias ativas, ou enfim. E esse ciclo se repetia durante a duração toda do módulo. Sim, é percebido que existe um engajamento maior, um engajamento muito maior dos estudantes quando tem o professor. E, especificamente, no segundo caso da PUC, existia uma expectativa muito grande em sou um estudante de um modelo novo, mais acessível, mas que eu tenho aula com os mesmos professores do presencial. E é isso que a gente buscou. E esse foi um grande desafio. Convencer o professor do novo. Um professor que estava há 20, 30 anos com as suas transparências ainda em PowerPoint, tendo que inovar, tendo que ir para um estúdio, tendo que criar um plano de aula estruturado por semana, né? No EAD a gente tem uma frase que não cabe bem em todos os modelos, mas de forma geral, quanto mais quadradinho o teu desenho, mais redondinho ele roda. Se você deixa tudo muito aberto, você não controla depois. E dizer para o professor como é que se faz isso é um grande desafio. E aí acho que vem um dos temas também aqui, que é da formação, e não só EAD. E por parte do estudante também, né, Dani? Porque eu digo sempre que o primeiro desafio do estudante de EAD ou de um modelo novo é o de aprender a ser um estudante desse modelo. Não é a tecnologia, não é a metodologia, porque assim, o que é ter aula, o que é ter professor, a gente vem fazendo isso desde a pré-escola. Mas quando eu tenho um modelo novo, de que eu tenho que sentar, estudar, me apropriar dos conceitos e vir para praticar, é muito tentador eu não fazer nada e esperar esse encontro presencial para esperar que esse professor me entregue tudo pronto. Conceito, a prática e que eu não preciso fazer mais nada. Então, esse é o maior desafio. Mas o que você disse com relação ao engajamento, tem toda a razão. Eu acho que essa cultura também que a gente tem, na verdade, aprende pela experiência. E eu fiz uma pesquisa na universidade, na UAB, que era para ver o perfil desses estudantes de graduação. E o que mais contribuía para a aprendizagem, na percepção deles, eram os encontros presenciais e as videoaulas. Era aquilo que tinha mais próximo do que fosse no presencial, era aquilo que eles reconheciam como aquilo que mais contribuía para a aprendizagem. As coisas que a gente tem lá de videoconferência, né, porque você não utilizar o que a tecnologia oferece. É uma videoconferência para dar uma videoaula, né, porque a gente tem uns cursos de matemática, física, e o professor vai lá e resolve o problema. Quer dizer, isso eu resolvo com uma videoaula. Quer dizer, é o desafio de você fazer uma interação, porque os alunos vão até o polo, se deslocam muitas vezes de outras cidades, para ter esse momento presencial, daí a distância que funciona na universidade, e que o potencial da ferramenta não era utilizado. Então, vários problemas que eram colocados e que tem essa questão do perfil, né? E é essa coisa, a gente faz metodologia ativa, que é a área que eu atuo é didática, né? Então, eu dou aula presencial e à distância. Em várias situações que eu dou aula noturno, assim, vamos fazer um ciclo aula presencial. A senhora tem que mexer a cadeira, né? Tipo, é uma inatividade corporal, assim, né? Dessa coisa de você chega na aula e eu espero que o professor faça essa aula expositiva. E muitas vezes esse modelo é confortável para o aluno, e a gente não pode negar que o aluno não aprendia nesse modelo, né? Claro que tinha outras questões que aconteciam, mas é difícil romper com isso, tanto em relação à postura do professor, né? Que ele muda a forma e o aluno ele tem um outro papel, como de o aluno também assumir esse papel mais ativo dentro desse novo modelo. Eu queria, na verdade, partir dessa discussão, mas colocar um elemento a mais aqui. A gente pode até... Mas eu fiquei durante muito tempo aqui procurando. Tem um livro que me marcou muito e o Cássio pode buscar depois aí e jogar na conversa, né? Que ele chama On the Internet. O título é On the Internet. É um professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia. E ele tem um capítulo que chama...
o capítulo em inglês é o seguinte: How far is distance learning from education? Ou seja, a tradução seria: quão distante está a aprendizagem à distância da educação? E o livro todo ele discute a internet do ponto de vista filosófico, ele fundamenta bastante, volta para o Heidegger, volta para vários autores, Kierkegaard. E o que ele vai dizer da educação à distância, e é bom poder falar isso aqui, porque a gente não está num congresso da ABED, né? Até quando vocês falaram lá da unilateral, né? A expressão, o Paulo Freire é unidirecional, né? E como a gente não está no Brasil, então não tem o problema do Bolsonaro, pode falar do Paulo Freire, né? Mas então ele é muito crítico. Esse capítulo me marcou muito, porque ele diz o seguinte: ó, nada substitui uma instituição presencial, por exemplo, como essa. Você perde, quando você vai estudar à distância, tem coisas que você perde que você não consegue recuperar, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é isso aqui. Quer dizer, quem está assistindo a gente não está tendo a mesma sensação que nós estamos tendo aqui. Inclusive, ele fala assim: professor, anda na sala de aula, você falou, você entrou, você já viu 2, você já sabia quem era, você vê como as pessoas estão se mexendo. Isso mesmo a tecnologia não consegue, né? Então, é uma crítica, mas é uma crítica muito sadia para a gente reconhecer o seguinte: algumas coisas do presencial a gente não consegue reproduzir à distância. A gente tem perdas. Já deixo você falar com o maior prazer. Só para completar. E aí, o que acontece? O que eu acho, então, por isso que eu falei, da discussão que vocês estavam tendo aqui, é que o híbrido é o tema, né? Acho que eu falei, o Fernando chamou esse tema. O híbrido bem pensado, no seguinte sentido, de aproveitar no presencial aquelas coisas que a gente não tem como reproduzir, e no mesmo clima, né? Esse clima de, por exemplo, você está junto, calor humano, está com as pessoas no lugar, e ele até fala o cheiro da lanchonete, essas coisas que tem aqui, que eu tenho vindo aqui, eu fico maravilhado aqui no Instituto, né? Porque você vem andando no metrô, passa, tá? Não cansa, né? Aí vem, entra aqui, aí tem a lanchonete, aí tem o... E aí, só que ao mesmo tempo, à distância, você consegue fazer coisas que você não consegue no presencial. Que é o cara não quer fazer circo, ele trabalha, né? Então, essa é a nossa questão, né? O Fabrício falou, metodologicamente, as instituições que acertarem nessa combinação para o público, porque depende do público, é claro, saber assim, o que eu quero fazer presencial e faço e vou com prazer para fazer, e o que eu quero fazer à distância e faço com prazer, elas vão ter uma grande vantagem competitiva, seja em engenharia, seja onde for. Mas aí, veja o know-how que tem que ter. Know-how de educação à distância, know-how de design institucional, know-how de aprendizagem, interesse de aprendizagem, tudo que nós estamos falando, know-how de tecnologia. E esse know-how que ninguém tem ainda, está desenvolvendo, né, que é o que funciona bem presencial, que é a distância. Depende do curso, depende do tema, depende se é polo, se é no interior, onde quer, depende tudo, né? Vai mudar também, não vai ser uma fórmula fixa, né? Mas se você conseguir ter variações nessa fórmula e acertar, né, e pegar o público que consiga fazer uma parte dele eu quero fazer presencial, uma parte à distância, você vai ter uma grande vantagem. O notebook para TV. Falar, né? Dar um depoimento e, por conta desse depoimento, fazer uma pergunta que eu gostaria de saber. Eu sou um exemplo de quem abandonou a graduação à distância. Eu, por conta do meu doutorado em educação matemática e eu ser licenciada em pedagogia e atuar na matemática e na pedagogia, eu quis fazer licenciatura em matemática. Procurei desesperadamente um curso presencial, porém nenhuma universidade tem. No Brasil. Procurei desesperadamente e não achei. Aí eu fui fazer licenciatura em matemática na PUC de São Paulo. Oito meses. Falei, isso não é para mim. Eu quero o professor, eu estou dando, olha, eu sou pedagoga, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, sou professora universitária, uso internet na minha sala de aula. Os meus alunos muitas vezes fazem prova com smartphone, fone de ouvido, tablet para mim é recurso didático, mas eu quero o professor na minha frente. Eu quero sentar na primeira carteira, olhar, não entendi essa equação de segundo grau, esqueci como é que faz. Faz de novo essa função que eu quero saber o que é esse f de x. Eu desisti.
Aí você veio para Portugal. Hã? Aí você veio para Portugal. Se Dá aula com o Deus Fernando. quiser, se Deus quiser, eu venho para cá, quando me aposentar, tá faltando um pouquinho. E justamente eu ter desistido, à época, quando eu fui conversar com a coordenadora, ela falou assim, não, realmente nós temos um alto índice de desistência à época. Então, eu gostaria de saber, dos que aqui trabalham com educação à distância, mesmo dentro de uma questão de UAB, se vocês têm dados estatísticos de quantos alunos desistem do curso, quantos continuam e quem desiste do curso, que perfil que tem? É o meu? Professora, antes dos nossos convidados responderem, eu gostaria de fazer uma complementação. Não faça isso. Não faço isso. Se me permite fazer um complemento. No Brasil, quando nós iniciamos a educação à distância, por volta de 2004, nós tínhamos uma demanda reprimida da educação à distância enorme, gigante, e ainda a internet navegando a passos de modem de 56K. Então, a única alternativa que tivemos à época foi a oferta da educação à distância via satélite. Começamos lá com o Educom, com o Teams, ainda um pouquinho antes ainda, depois entrou o Nopar. Então, partiu-se logo para o Brasil do extremamente presencial, o GIS, para uma oferta 100% online, via satélite, e onde conseguiu chegar a graduação no Brasil a comunidades que levavam 2 dias de avião, 5 de carros, 5 horas de carro, mais 14 de barco. Então, eram comunidades que foram atendidas com antenas via satélite. Então, nós partimos do pó do GIS para uma transmissão via satélite numa oca de um índio no interior de uma comunidade. Então, um avanço muito bom, mas muito trágico. Nós pulamos o híbrido. Nós saímos do GIS com a transmissão ao vivo via satélite, onde as dúvidas eram tiradas quando se tinha o fax. Tá? Então, isso gerou uma oferta em alta demanda no Brasil. Pois não. Então, no Brasil, hoje, nós temos ofertas de instituições que têm 30 mil alunos no mesmo curso, o que resulta numa oferta não personalizada, que tem como consequência altos índices de evasão, que é o que a ABED discute todos os anos nos seus eventos, que vários estudos também demonstram esse resultado, e é um grande desafio identificar exatamente qual é o perfil e qual é o motivo. Então, aqui, antes de passar para a colega, eu trago aqui o desafio aqui para os dois convidados, que o híbrido seria uma alternativa para a redução da evasão. Vamos lá. Então, primeiro sobre dados da EAD. Em média, no primeiro semestre, 40% dos estudantes desistem. No primeiro ciclo de rematrícula. E aí você tem os evadidos declarados, que é aqueles que durante o período letivo erguem a mão e dizem, isso não é para mim, eu estou indo embora. E tem aqueles que simplesmente abandonam, e se você não tem um programa de retenção preditiva, reativa ou preventiva, você nem fica sabendo. Você só vai descobrir na rematrícula que ele não se rematriculou. Motivo, e taxa de sucesso, que é aquele do final. Então, de 100 que entram, em média, 40 concluem o curso. Então, do começo ao fim, perto de 60% se perde pelo caminho. 40% chegam ao final. Motivos para isso. Então, assim, dos programas que eu acompanhei, a primeira motivação que o estudante coloca, quando ele já foi embora, e você, de fato, entra em contato com ele para entender melhor o motivo, aí ele te conta a verdade. Por que o primeiro é o financeiro? Porque o financeiro é aquele que o call center da instituição não tem muito argumento para reter. Nenhuma instituição quer ficar dando desconto para o estudante ficar. Ela não pode, porque senão ela não se sustenta também. Mas muitos é por falta de adaptação. A própria professora deu o exemplo de que, olha, EAD eu vi que talvez naquele modelo, e aí acho que a grande boa notícia que a gente tem no Brasil é que não nos foi imposto um modelo de EAD.
Nós não somos obrigados a fazer EAD assim ou assado. As instituições têm liberdade para fazer seus modelos, desde que respeitadas os limites legais. Mas, metodologicamente, cada um tem a sua particularidade. Tentaram. Lá atrás tentaram fazer um modelo único, mas teve bastante resistência. Né? Não deu certo. Mas, então, para responder a tua pergunta mais quantitativa, 30% no primeiro semestre. Por que eu acho que isso acontece? Uma das coisas é isso que eu disse. A não compreensão do que é ser um estudante de AD. Se eu não compreender que eu vou ter que desenvolver aquelas coisas clássicas que a gente fala, disciplina, motivação, e eu ter alguém que me apoie, então o que a gente faz agora lá na PUC? A gente chama de ambientação. O estudante que matriculou lá em outubro, e as aulas começam só dia 2 de março, eles estão todos dentro de uma plataforma, uma tutoria, a gente gravou um monte de material explicando como é que é a nossa metodologia, a importância das atividades, quando elas acontecem, como que é o sistema de avaliação. Então, ensinando ele a ser um estudante de EAD. O que a gente faz errado, a maioria das vezes? A ambientação não é uma sala virtual que você coloca todo mundo lá dentro. E eu fiz uma apresentação na BED do ano 2018, apelidando esse espaço de Síndrome da Caverna do Dragão. No Brasil tem aqui em Portugal, não sei se passava, no desenho da Caverna do Dragão, no Brasil, que é um grupo de jovens que ficavam perdidos num parque e de vez em quando eles encontravam com o mestre dos magos, que era um senhorzinho pequenininho, com um gorro. Presumo que seja tutor. Que era o tutor, que dava uma orientação, eles ficavam mais perdidos ainda, e aí o que acontecia com esse tutor? Sumia. Então, a ambientação que normalmente se faz, você joga todo mundo numa sala, põe um monte de PDF ou de vídeos, e uma vez por semana, sei lá, alguém aparece lá para falar um oi, e aí tem um fórum com um monte de dúvidas. Aí ele responde metade e some, só vai aparecer na outra semana. Não é isso. Então, isso me leva a não compreender e me sentir sozinho, né? A falta, então, de compreensão do modelo, falta de adaptação, eu acho também que EAD não é para todo mundo, nem é uma grande oportunidade de acesso, mas nem todas as pessoas têm o perfil de ter essa disciplina do autoestudo. É muito mais tentador o filho nos chamar no final de semana para jogar bola no domingo do que eu ter que entregar uma atividade. E eu não sei se os portugueses são assim, mas brasileiro não entende prazo para fazer as coisas, né? Ele entende que tem de limite. De segunda a domingo para fazer. Ele entende que domingo ele tem que entregar uma atividade, né? Procrastinação é algo próprio do brasileiro. Só para contextualizar os colegas portugueses, a instituição com a qual a professora se referiu foi um ótimo exemplo, porque é uma das melhores instituições do Brasil. A PUC São Paulo é uma instituição tradicionalíssima, privada, como a católica daqui, mas uma instituição tradicionalíssima, é uma das principais instituições do Brasil, se não a principal privada, acredito eu, em termos de ranking, de qualidade, e a professora com um doutorado, ou seja, lá dentro não conseguiu avançar. Então, assim, é um exemplo assim, perfeito para que a gente possa realmente discutir. Eu só vou pedir, por favor, que você possa falar um pouquinho alto para que os nossos microfones possam captar a sua colocação. Minha filha sempre diz que você fala muito alto. Então não tem problema. Gostei do desafio. Meu nome é Regina, eu sou de Fortaleza, né, no Ceará, no Nordeste do Brasil. Onde vai ser o congresso da BED esse ano, né? Vocês são convidados. Enquanto vocês falam, a minha cabeça borbulha aqui com algumas questões que não vai ser possível perguntar o que eu gostaria, mas talvez fazer duas observações em cima da fala de vocês, talvez uma fala até meio entrecortada, que foi um ponto que me interessa, que é a questão da formação, né, que você ia falar, mas disse que isso aí é uma outra janela da conversa, né? E a outra questão é o nível, a discrepância, né? Eu não sei se eu posso falar em termos de cronologia, mas o exemplo que ele acabou de dar, que a nossa cultura de educação à distância no Brasil é muito recente. Quer dizer, ela nem é maior de idade ainda, né? Está em plena adolescência, se a gente fosse fazer uma metáfora aí com o desenvolvimento humano. Então, é uma coisa muito recente. Eu fiz parte de um programa de extensão federal no Brasil, talvez alguém
alguém aqui da área tem feito, que é o programa de formação de professores alfabetizadores, que estava atrelado ao Pacto Nacional pela Alfabetização Mais Certa. Ele funcionou de 2012 a 2017, aproximadamente. E esse programa, um dos recortes, um dos trechos de formação desse professor alfabetizador era online. Então, veja lá, o professor estava recebendo uma bolsa, era uma bolsa simbólica, porque ninguém vive por R$250, que era o que o professor recebia na época, e o pretexto do governo federal é que aquilo ali era uma ajuda de custo para o processo formativo acontecer. Isso, R$250 há 3, 4 anos atrás, dava sim para comprar bons livros por mês, né? Se ele entendesse que aquele dinheiro não era para comprar o gás dele, porque o salário dele é baixo, e nem era tampouco para comprar um remédio, porque o remédio é muito caro, mas era para comprar livro, era para comprar talvez um dispositivo tecnológico para ajudar na sala de aula, enfim. O pretexto do governo federal com esses R$250 era uma ajuda de custo, né? E na prática, o que acontecia? Eu era representante da Universidade Federal do Ceará, então eu era a formadora da escola superior responsável na hierarquia, porque o programa era hierarquizado. Tinha o formador da Universidade Federal que formava o formador do professor. Então eu ia para um polo no interior do Ceará. Nesse polo, quem recebia a formação de mim eram os formadores dos professores, né? Então, o que acontecia? Num determinado momento, para complementar essa formação, o professor tinha que ter aula à distância. E ele tinha que apresentar tarefas à distância. Caso contrário, ele não recebia a bolsa, porque a bolsa era mensal. E essa tarefa, que era, vamos dizer assim, 20% da carga horária, que ele teria que comprovar que participou, né? Essa bolsa só chegava no banco se esse professor entregasse aquilo que era cobrado dele virtualmente. Olha, isso deu uma confusão infernal, porque você estava ligando, eu, por exemplo, eu não tinha nada a ver com uma instância pagadora dos 250. Eu era a professora que estaria ali debatendo as questões teóricas, conceituais da formação. E, no final das contas, um professor do polo que não entregasse, ele atrapalhava o grupo inteiro a receber a bolsa. Onde é que eu estou querendo chegar com toda essa explanação? Nós não temos uma realidade hoje, por exemplo, em se tratando da formação, porque quem é o professor se não formador do aluno? Pelo menos é assim que a gente pensa, né? Ou a gente pensa errado, ou então tem alguma coisa errada aí com a cultura da educação à distância. Então, o professor, ele não está preparado ainda, do ponto de vista das práticas de sala de aula, de trazer esse aluno para essa cultura que exige duas coisas. A autonomia, porque esse ensino híbrido, ele supõe uma autonomia. Então, a gente tem que ver essa questão da autonomia do aluno. Então, é ensino híbrido ou aprendizagem híbrida? Ou as duas coisas? É porque o ensino pode ser híbrido, mas e a aprendizagem? Como é que fica? Como é que o sujeito, o aluno que está nesse papel, ele tem essa autonomia, ele tem essa intenção? Ela é uma adulta, ela teve a autonomia de ir atrás do curso e ela teve a autonomia de desistir desse curso. Né? A escolarização à distância, ela mexe com essa questão. Né? E isso é uma coisa que eu gostaria de saber em relação à concepção dessa abordagem híbrida, né? Como é que é a concepção aluno nesse contexto? E a outra coisa que eu queria só pontuar, com base nesse exemplo que eu dei, é onde é que fica a formação, e aí eu estou falando da formação da escola que vive, por exemplo, de uma questão meramente financeira. Né? Porque o ensino à distância, ele deveria, dentro de uma sociedade democrática, ser democratizado. E pagar o ensino no Brasil é uma coisa
É uma coisa muito complexa, é uma outra janela de discussão, né? Ou seja, a escola privada à distância no Brasil é cara, é muito cara. Se a presencial é cara, a distância também é cara, o ensino privado é caro. Então, como é que fica hoje a discussão e o debate sobre essa questão da democratização do acesso ao ensino híbrido, né? Ou aprendizagem híbrida? Então, trago a inquietação da professora que vai sediar lá no Ceará o próximo encontro da BED. Trago a discussão aqui para a mesa e fazendo a complementação. Então, temos um grande desafio, além da democratização, do processo de formação desses professores. Então, a gente ainda, o professor Fernando Costa é um dos grandes líderes da formação, das TICs, e é um grande desafio. Imagine quando a gente traz uma nova abordagem, na qual a gente ainda não tem certeza nem da abordagem, a distância é a correta, e a gente tenta ainda trazer um mix. Então, trago esse desafio para a discussão, acrescentando esse desafio da formação e da democratização no contexto da educação, ele pode ser um aliado, no caso do Brasil, pela nossa grande deficiência logística. Por exemplo, a educação à distância, quando iniciou, ela conseguiu ir para o grande interior, conseguiu ir para comunidades que ficam a 17 horas de barco de qualquer local. Com a migração de algumas plataformas para a educação híbrida, onde há necessidade de laboratórios, há necessidade de estruturas físicas locais, isso não pode implementar novos desafios na implantação do híbrido, como, por exemplo, o híbrido voltar a ser o presencial e estar apenas alocado nas grandes cidades? Será que seria uma regressão desse avanço em termos demográficos? Professor João. Ixi, tem tanta coisa que foi falada agora, tem que dar uma respirada aqui, peraí. Você dá uma respirada assim, porque não vai dar para comentar tudo. Peço desculpa, Regina, né? Desculpa para a Regina, e mesmo assim não dá para pegar algum eixo aí para a gente comentar. Eu queria fazer alguns comentários, aproveitando a fala dela e o que a gente estava conversando. Primeiro, a gente tem que pensar bem quando a gente fala assim que a educação à distância é tão nova no Brasil, porque, na verdade, o Brasil tem um histórico de educação à distância muito interessante. Começa com o Instituto Monitor, o Instituto Universal Brasileiro, que não é formação universitária, tudo bem, mas formação extensão, assim, né? Então, assim, nós temos casos no Brasil, por exemplo, de educação pelo rádio, educação por TV, que são cases internacionais. Então, o Brasil acompanhou a história da educação. O que é nova, que a gente está querendo dizer, é o seguinte, é nova nessa coisa da internet, mas aí todo mundo é nova. A internet foi final dos anos 90, começa a desenvolver, e aí o Brasil foi muito rápido. O Brasil, comparando com Portugal, o que aconteceu na graduação do Brasil é impensável, não só pelo número de pessoas que tem em Portugal, mas o crescimento que foi, mesmo percentualmente no Brasil. Nós fizemos em muito pouco tempo, você falou 2004. Mas 2000 já tinha, então 2000, nós estamos há 20 anos, e assim, o crescimento na graduação é impressionante. Mas assim, na graduação é impressionante, no mestrado não é, porque não tinha. No ensino, na educação básica nós não temos, está começando a mexer. Então, é muito interessante o que aconteceu, mas no que nós estamos falando, basicamente, que é a educação superior, nós desenvolvemos na graduação, especialmente, de maneira muito rápida, né? Com problemas que têm que ser corrigidos, enfim. E aí, para ficar no nosso tema, porque a gente poderia falar só da educação à distância, aí teria muita coisa para falar, né? A possibilidade que a gente tem hoje é de misturar as coisas, metodologicamente, né? De fazer algumas coisas. Só que aí é importante, acho que o Fabrício já falou, é importante dizer, alguns alunos querem estudar à distância e querem estudar o máximo de tempo à distância. Tem uma historinha que eu sempre conto, a Daniela já ouviu, acho que várias vezes, talvez quem já me ouve, mas eu tive uma vez, eu fui convidado para uma banca de mestrado na Unisul, que é lá em Santa Catarina. O professor Vianney, que é uma referência no Brasil, era o coordenador da educação à distância da Unisul naquela época. E uma aluna fazia um curso inclusive acho que era de letras, fazia um curso de mestrado, fez uma dissertação. E o que ela fez? Ela
ela era minha aluna no Second Life. O Vasco, acho que é dessa época, né? Ela entrava no Second Life. Na época do Second Life, eu fiz muitas coisas interessantes. E muitos amigos meus portugueses são dessa época, né? De mais de 10 anos. E ela ficou fascinada, porque na época tinha lá os avatares, uma série de coisas. E, ao mesmo tempo, ela foi analisar um curso à distância da Unisul. E a dissertação dela dizia o seguinte, ó, não tem interação nenhuma nesses cursos da Unisul, é uma vergonha, e os cursos no Second Life são muito bons. E na banca estava eu e o professor Vianney. Eu, que cuidava das coisas do Second Life, o Vianney, que era o coordenador do curso à distância que ela criticava, mas ele permitiu a dissertação. Eu, como convidado de fora, tive que falar primeiro. Eu, obviamente, não fiquei criticando o curso deles, porque eu não conhecia, eu fiquei falando. Quando passou para falar dele, ele falou o seguinte: uma coisa que me marcou muito, ele falou: olha, muito bonito o que vocês estão falando, muito legal, só que vocês não conhecem o meu aluno. O meu aluno é um militar, um cara que não tem tempo para estudar, não quer ficar interagindo com ninguém, ele quer receber um material de qualidade, estudar, fazer uma prova e passar e ter um diploma. Ele não quer comprar o diploma, ele não quer subverter nada, mas ele quer estudar de uma maneira. Então não adianta, ele não vai para o Second Life, ele não vai para um fórum de discussão. Isso não é uma vergonha. Então, aí a gente tem que entender, alguns alunos talvez se interessem em estudar 100% à distância e só ir no polo fazer a prova, que isso é uma coisa que, inclusive, tende a mudar no Brasil. A legislação já começa a mostrar que, se você tiver um projeto, ela fala assim, se tiver um projeto que diga que não precisa da presencialidade, você vai submeter. Eu acredito que a médio prazo nós vamos começar a ter cursos, como são cursos aqui em Portugal, como são nos Estados Unidos, que é a distância, tudo. Eu não tem que fazer prova presencial, não tem mais nada, né? Tem formas de você garantir que é o aluno que está fazendo prova, enfim. Quando tiver prova, né? Porque um curso não precisa de prova, o curso pode ser atividades, projetos. Tem alguns alunos que querem estudar 100% à distância, ou a maioria à distância. E tem alguns alunos, e aí essa parte pode ser muito grande, o Fabrício já falou, que querem misturar as coisas. Quando podem, quando ele mora numa ilha separada, lá no Amazonas, ele, se possível, tiver menos presencialidade. Agora, então, a metodologia para fazer isso, acho que é isso que a gente pode talvez passar agora, né? Mas a metodologia para combinar essas coisas, que é bastante interessante. É óbvio que vai depender de área, vai depender do aluno, né? Mas o que a gente chama de sala de aula invertida, né? Que a gente estava conversando, o Fabrício não usou essa expressão, mas estava falando um pouco disso, né? Que é a ideia de que acesso ao conteúdo o aluno pode ter fora. Então, eu não preciso reservar o momento presencial para ele ter acesso ao conteúdo. Mas eu reservo o momento presencial para ele fazer atividades dinâmicas, metodologias ativas, né? Isso pressupõe que o aluno estude antes, mas aí, em muitos casos, o aluno não estuda. Então, acertar nessa combinação é um grande desafio do híbrido, né? Se eu puder, também não é vergonha nenhuma você imaginar que o aluno, mesmo o aluno que está estudando no híbrido ou à distância, ele gosta de ir para a aula e gosta de ter uma aula expositiva. Eu posso programar uma aula expositiva, quer dizer, a gente também não pode demonizar a aula expositiva, essa é a expressão boa de usar, né? A gente sabe que tem pessoas que a gente não assiste lá os TED Talks, você não liga, não pega o TED Talks, é 15 minutos em geral, não é isso? Você não fica lá 15 minutos vidrado assistindo uma pessoa. Então, se você programa uma aula expositiva bem programada, bem planejada, então, isso a gente talvez pudesse começar a passar. Essa aí, o Fabrício tem experiência, essa combinação, quer dizer, o que eu posso fazer presencial, o que eu posso fazer à distância. É óbvio que nós temos ambientes virtuais de aprendizagem, né, como o Moodle ou os que são pagos, né? Nós temos diversas metodologias, mas considerando que você vai ter momentos presenciais. Então, aí não é simplesmente o que nós fazemos à distância, que a gente já está acostumado. É o que eu posso fazer à distância e depois o que eu planejo nas minhas atividades presenciais. Eu acho que você tem exemplos desses, né, que poderia compartilhar com a gente, né? Não ficar solto. Essa conexão entre o que precede com aquilo que eu vou colocar em prática nesse encontro vai fazer sentido. Por que eu tive uma videoaula para assistir, ou um vídeo, ou uma leitura de um texto, ou uma leitura de um caso, e eu venho aqui agora para o cara explicar aquilo que eu já estudei. Então, a gente não pode demonizar a aula expositiva. E não pode, a gente que cuida de operações de AD, limitar, colocar todo mundo na mesma caixinha. As engenharias têm as suas especificidades, as licenciaturas têm as suas. Não dá disciplinas
dentro de cada curso. Curso também tem Exatamente. Então, esse é um grande desafio. O Cássio puxou um gancho. Portugal não tem esse problema do país continental que nós temos lá. E ele citou várias vezes a Amazônia. E a gente tem um colega de ABED, que é o Robson Dutra, que é do Exército e teve um grande projeto de educação básica para os filhos dos militares nas regiões de fronteira. O Robson, ele foi comandante de uma base militar no Amazonas, e os militares do Brasil que eram destacados para essa base militar iam com a família, com os filhos, e os filhos não tinham onde estudar, porque a base também não era no centro de Manaus, era também focado para a fronteira. E ele desenvolveu um projeto, só para contextualizar o que o meu amigo está falando, desenvolveu um projeto que ele ofertou educação básica aos filhos dos militares em trânsito. Então, os filhos dos militares não tinham problema de deslocamento, eram transferidos para a selva, distante dos centros, mas os filhos não se distanciavam das escolas. Inclusive, ele ganhou vários prêmios nacionais e internacionais com esse projeto implantado, que foi o do Robson. E aí, quando a gente vai para o ensino superior, o satélite resolveu parte do problema. Ele levou a videoaula para a região de fronteira, mas sem precisar de internet, né? por bandas. Tem um custo alto para fazer isso. E aí imagina, então, um brasileiro que está numa região que o único acesso dele a uma cidade maior é por barco, 7 horas às vezes, e ele chega num lugar desse, puxa, o gerador não funcionou. Eu não tenho sinal do satélite. Ou eu tenho satélite, eu tenho a recepção e eu tenho uma volta de sinal ou de chat muito limitada. E aí, o que mais eu faço com esse estudante? Eu tenho que pedir a ele que produza algo. E ele não tem internet para entregar. E aí, a gente circula todo o material impresso? E tem lugar que não tem a antena, que a antena não é possível, por questões financeiras. Aí a instituição grava todo o material, faz o kit, manda para o polo, o estudante vai lá um dia na semana e o tutor aperta play no DVD. Está errado? Acho que não. Eu estou atendendo de acordo com as condições, da mesma forma que cada um tem o seu perfil. Quando o João falou ali do estudante que quer o 100% EAD e daquele do híbrido, eles são diferentes. E tem sim, a gente tem que respeitar isso, cada um tem um jeito próprio de aprender. Quando a gente coloca as enquetes no final de cada módulo, de cada semestre, no Brasil a gente chama de CPA, né, que é a Comissão Própria de Avaliação, que é regulação, a gente precisa nos avaliar internamente. E a gente pergunta para o estudante no final, de todo o material de estudo que a gente te disponibilizou, videoaula ao vivo, aula gravada, um livro impresso, o ambiente virtual, as atividades, escolha 2. Primeiro recurso, videoaula ou aula ao vivo. Segundo, o livro. O que isso mudou do ensino tradicional que a gente tinha? Pouca coisa. Eu só coloquei tecnologia. Então, e aí, professora, para não ficar sem nenhuma resposta à tua pergunta sobre a formação, nós estamos aprendendo a fazer isso ainda. A gente sabe aqui, o estudante, tecnologicamente, está muito à frente dos docentes. Eu tive uma grande lição, eu tenho formação na computação, depois eu fui fazer pedagogia para entender melhor o que eu estava querendo fazer com EAD. E eu dava aula de algoritmos e estruturas de dados, que é uma disciplina que é a base da programação, chata, pesada e de primeiro ano. E na época os celulares estavam se modernizando. E era comum os estudantes levarem laptop para a sala de aula, mas eu tinha um que estava com o celular na aula inteira mexendo. E eu fui lá para dar uma bronca, porque às vezes eu enchi o quadro com um código de um programa que tinha que fazer ali, e os outros estavam programando e esse cara no celular. E quando eu cheguei na dele, dei a bronca e depois eu tive que pedir perdão, porque ele estava programando num aplicativo desse celular. Então, a partir daquele momento, e aí quando você vai, às vezes a reitoria dizendo, não, eu não quero que estudante fique levando um notebook para a sala de aula. E não. Outra lição grande que eu aprendi, e foi por isso que eu fui para a EAD, por conta dessa disciplina que era difícil, em 2002, o Moodle era gratuito, a gente podia baixar e instalar, eu tinha conhecimento com o pessoal de rede da instituição, instalou para mim e deu uma sala. E eu colocava meus estudantes ali.
Quem faz uma disciplina pesada como essa, assim como na matemática, eu não posso perder uma construção de um raciocínio, os estudantes ficam muito preocupados em copiar aquilo que você está fazendo. Né? Aquelas 3 perguntas valem para EAD. Cai na prova, é para copiar e vale 9. Né? E eles ficavam copiando aqueles códigos que enchiam o quadro. E aí eu instalei o Moodle, criei uma sala para cada turma, e as turmas eram muito heterogêneas. Eu tinha estudantes que já trabalhavam na área. E aí eu dizia, então, o fulano que traz um laptop, ele vai pegar esse código, vai digitar e ele vai publicar. E todo mundo vai construir comigo esse código agora no quadro. E no final da aula isso já vai estar publicado. Esse foi o primeiro benefício. O segundo que eu aprendi foi quando eles me pediam exercícios adicionais e eu colocava aquilo na plataforma e minha aula não terminava às 11 horas da noite na segunda-feira. Ela continuava quando você habilitava aquele recurso da Wiki, né? Colaborativo. Eu colocava um código, eu começava um código e eles iam construindo aquilo de forma conjunta. E eu tinha, nesse mesmo contexto, o estudante que só assistia. Ele não interagia, mas ele tirava nota. Então, tá errado ele não interagir? Naquele momento, não. Então, assim, são perfis distintos. Então, sobre formar os professores, a gente vê as instituições hoje investindo em programas de formação, de metodologias ativas. O Brasil lá tem o de Lorena, o consórcio STEM, que tem um convênio com Harvard. Muito bacana. Mas será que todo professor está preparado para aquilo? Uma semana de imersão resolve? A professora falou do governo, eu fiz um trabalho para o MEC uma vez que era na Secretaria de Educação Especial. O governo investiu milhões dando um tablet para professor da educação básica. E me pediu, eu e um outro professor, para visitar. Eu fiquei com a região centro-oeste e sul para verificar e identificar as boas práticas. Identifiquei poucas boas práticas. E me chamou a atenção em Porto Alegre, que é um estado diferente, do sul, desenvolvido, e 2 escolas, 600 metros de distância uma da outra. Uma, os professores nem quiseram me receber direito e disseram que os laptops estavam guardados no armário, ou eles devolveram, porque não servia para nada, e o outro disse que o filho foi instalar um joguinho e aí apagou tudo. E outra escola, os professores estavam uniformizados e tinha uma TV, não tinha internet na escola, mas eles compraram um aparelhinho e conectavam via Bluetooth, ele compartilhava a tela e ele dava aula de geografia empolgado, porque ele mostrava o Coliseu por dentro para os estudantes, e a outra escola, 600 metros. Por quê? Uma boa política de formação. O diretor comprou o projeto. E na escola privada é assim na universidade. Se eu não patrocinar, se eu não acreditar, a PUC tem um grande patrocínio, a PUC Paraná, um patrocínio do vice-reitor, ele quer o ensino híbrido. E ele chamou os decanos das escolas, os coordenadores, nós precisamos fazer. Então, tem que ter esse patrocínio. Então, a gente está aprendendo ainda a engajar professor. E, de novo, o João trabalha muito bem com isso. Tecnologia é meio, não é fim. Quando colocaram um tablet na mão desse professor, acharam que o tablet ia trazer inovação em sala de aula. O tablet em si não trouxe nada. Precisou do professor, precisou do estudante entender que aquele plano de aula tinha significado, tinha sentido. O João, quando fala de gamificação, o game, né, João, ele não é só engajamento, estratégia, tem tudo. Tem que ter planejamento, não é só o game. Não é só botar estrelinha quando ele faz atividade. Né? E aí eu não vou entrar na tua área porque é uma sumidade. Tem essa coisa de área. Eu queria fazer 2 comentários. Sim, não tem que ser tão sequencial a conversa, né? Necessariamente lógica, né? Pega um filme, a gente está falando de tantas coisas. Eu ia falar 2 coisas. Primeiro, a gente tem que pensar no Brasil, e acho que em Portugal também a gente pode pensar assim, quando a gente está falando de educação à distância de híbrido, não é só para o aluno lá do Amazonas, ou que está no polo. Começa a ter um aluno da cidade grande, de Lisboa, de São Paulo, de Florianópolis, de Curitiba, que não quer ir 5 vezes por semana na universidade. Opção. Porque a tendência, cara, quando a gente começar a ter educação à distância no ensino médio no Brasil, e como os jovens começam a trabalhar cada vez mais cedo, o cara pegar 5 anos para falar que eu vou 5 anos na faculdade e ter aula todo dia, não vou estudar, não vou trabalhar, ele começa a trabalhar muito cedo, empreendedorismo e tal. Então, a opção dele ter um curso, mesmo onde ele mora, ele não precisa ir 5 vezes por semana na universidade, passa a ser, e talvez esse seja um dos públicos maiores que nós vamos ter, né? Que já estamos tendo, vamos ter o Curitiba, né? O aluno está lá,
O que eu percebia, por exemplo, na Limorumbi, antes de eu sair, há alguns anos, é que era assim, era muito comum a instituição que oferecia um curso presencial e um curso à distância, o mesmo curso, o aluno começava a fazer presencial e no meio do curso ele mudava para a distância. Porque ele estava trabalhando, já tinha feito aquela interação presencial, cara a cara, já conhecia, aí começava a cansar e fazia à distância. Então, como é que a gente faz o híbrido nesse caso, né? No Brasil, que em geral tem predominado, se eu, como eu falei, tem 40%, eu pego 40% das disciplinas e ofereço à distância. E normalmente as disciplinas que foram, pelo menos no começo, foram as disciplinas de humanas. Portuguesa, filosofia, que é uma pena, é um absurdo. Porque você pressupõe essas disciplinas, você não precisa do contato cara a cara. Por que metodologia, por que filosofia, sociologia foram à distância? Foram porque não se dava muito valor, enfim. Mas aí é porque é mais fácil tecnicamente. O professor Moran, que é um estudioso lá da EAD no Brasil, quando ele esteve na faculdade que ele coordenava o curso, ele fez uma experiência que era assim, era os 20% na época ainda. Toda disciplina tinha 20% de atividade à distância. Né? Então, quando a gente pensa no híbrido, a gente tem que pensar um pouco nisso. Como é que eu vou combinar? É mais fácil fazer uma disciplina total à distância. Só fazer a prova, que é obrigatório, né? Mas um projeto muito interessante é esse. Vamos tornar todas as disciplinas híbridas. Do ponto de vista de gestão é muito mais difícil, é mais complexo. Mas assim, eu tenho que procurar todos os professores para que ele realize atividades à distância e realize atividades presenciais. E isso pode variar em função das disciplinas. Quer dizer, esse me parece ser, vamos dizer, o mais bonito da história. Eu faço a gestão de um curso, eu falo, algoritmos, eu preciso ter mais atividades presenciais. Né? Eu posso ter mais à distância, ou o professor tem mais capacidade, e aí você organizar. E aí que eu acho que é, como a gente está falando, não tem uma regra, não tem uma receita pronta, né? A gente combinou de falar um pouco de cases aqui, né? O Cássio tinha pedido, não sei se já estou avançando na sua pergunta. Ou... Não, mas vamos chegar. Você anunciou as perguntas antes, aí já ficou fácil, né? Eu, por exemplo, eu dei uma vez, aí eu vou falar uma coisa muito pessoal, como professor, né? Mas é importante compartilhar isso. Eu dava uma disciplina de filosofia na Universidade AMB Morumbi. E ela, a princípio, era presencial. E no momento que eles estavam passando à distância, essa disciplina virou à distância. Né? Como eu falei, as disciplinas de humanas foram as que foram à distância. E aí, como ela virou à distância, não podia ter encontro presencial, a princípio. Mas eu falei, não, mas eu quero fazer encontro presencial. Então, a gente tinha, vamos dizer, 4 semanas no mês, uma vez por mês a gente tinha um encontro presencial. A gente tinha fóruns de discussão, discutia lá Nietzsche, discutia Sartre, discutia filosofia. E eu marquei o primeiro encontro presencial, falei, pô, não vai ninguém, né? Tem 60 alunos na classe, ninguém vai, não sei. A classe estava cheia. Né? E todos os encontros presenciais a classe foi cheia até o final, né? Mas o que... Como é que é? Muita discussão. Não, mas já tinha tido discussão no fórum. Você fala assim, o pessoal já está discutindo no fórum, mas aí o que acontecia? Tinha gente que ia na sala e discutia na sala que não participava do fórum. Tinha gente que participava de fórum que nem ia na aula. Né? Então, era um outro ambiente. Era uma certa reprodução. O Fabrício estava falando, pô, você está fazendo uma discussão, também está fazendo discussão assim, sim. Mas aí dava um pouco de aula expositiva, coordenava. Era um momento presencial. O momento presencial é um momento diferente do momento à distância. Né? Então, isso nós estamos aprendendo. Eu concordo com o Fabrício 100%. Nós estamos aprendendo não é no Brasil, estamos aprendendo em todos os lugares. Né? Como é que eu combino, em função do conteúdo que eu quero ensinar, do curso, né? Todo o contexto do curso, da disciplina, do professor, porque também não adianta você pedir para fazer atividades, o professor não está preparado, né? Do professor e aí do público que você tem, do aluno que você tem. Né? Esse é um desafio, e aí eu já falei, mas vou repetir, eu acho que os professores, as instituições, tem coordenadores como o Fabrício, tem diretores que têm essa visão, que conhecem a educação à distância, conhecem o presencial e conseguem misturar isso, vão conseguir resultados que a gente vai enxergar a curto prazo, assim, que as pessoas vão procurar mesmo. Elas vão procurar, falar, ó, lá se faz assim. Nós temos casos contrários, casos ruins, né? Tem um caso que por exemplo, a instituição, não vou dizer o nome aqui para não criar um problema de distância, o curso, por exemplo, começou a fazer uma coisa e teve uma evasão de 60%, muito maior do que você falou. Né? Tentou fazer híbrido no meio do caminho, quer dizer, tentou fazer o híbrido como remendo quando depois não deu certo, isso aí está provado que não funciona. O híbrido tem que ser um projeto pedagógico desde o início. Né? Algo interessante para comentar, para quem esteve no congresso da BED, no último agora, lá em Poços de Caldas,
O Trivelato, que é do Grupo A e daquela empresa de pesquisa Educa Insights, ele mostrou que as matrículas do ensino presencial diminuem. Eu tenho um material que não dá para projetar aqui, mas está com o Cássio, ele pode partilhar com vocês depois. Tem recortes desses gráficos. Na área da saúde e na área das engenharias, a diminuição das matrículas no presencial, crescimento das matrículas no EAD, e dentro das matrículas do EAD, o crescimento dos modelos híbridos. E aí, ele fez colocou um slide bem provocativo dizendo assim, os cursos noturnos vão acabar. Bem direto. E aí eu falei, bom... Noturnos presenciais, é óbvio? Sim, presenciais. Noturnos presenciais vão acabar. E aí eu falei, o que ele vai trazer de argumento? E ele trouxe um slide, eu acho que esse não deve ser somente um motivo para a gente garantir isso, mas é um indicador. O perfil do estudante do curso noturno é o mesmo perfil, ou muito próximo do perfil do estudante que opta pelo ensino híbrido, que é aquele que quer deixar... Quem é o estudante do noturno no Brasil? Aquele que trabalha durante o dia e à noite vai para a universidade. Em geral, longe da universidade. Pega um transporte longo, leva 40 minutos para chegar na universidade do trabalho. Né? Exato. Já saiu de casa e o trem é longe do trabalho. E depois o trem para a faculdade é longe. Ele passou um bom tempo no... Isso justifica aqueles dois que eu disse que chegaram com o capacete no braço, o uniforme da empresa. Né? Esse é o público do ensino híbrido hoje. Então ele diz que em pouco tempo os cursos noturnos vão acabar. Eu acho que não é assim uma virada de chave muito brusca, mas acho que esse é o movimento que deve acontecer. E já tem instituição reconhecendo os cursos que terão uma perenidade maior ainda nos modelos presenciais são os cursos de saúde. E aí é um gancho para um tema de uma discussão aqui de mais 2 horas, que é os conselhos de classe no Brasil, que regulam as profissões da área da saúde, têm um movimento muito contrário e resistente à educação à distância e aos modelos híbridos. Inclusive, recebi um material que agora estava falando para o João, de que alguns dizendo que não reconhecem o registro da profissão de quem é egresso de um curso à distância ou híbrido. E agora eles fizeram um movimento e fizeram um texto pedindo para que essa regulação que permite os 40% de carga horária presencial seja revogada. Que a lei seja revogada. E dando motivos que, na minha interpretação, são frágeis. São corporativos. Né? Mas são todos da saúde? Todos da saúde. Não, mas isso é importante entender. Eu não sei o Fernando, assim, quem é de Portugal, tem pouca gente, o Fernando é. Então, a gente, legalmente, os cursos estavam autorizados. Então, o aluno entrou no curso de farmácia, por exemplo. Então, entrou no curso à distância, se formou. E agora o conselho de classe não quer reconhecer o curso, apesar de ser legal, esses alunos correm risco de não conseguirem trabalhar. Não exercer a profissão. Não exercer a profissão. Porque os conselhos... revogar... Pois não, se não é discussão, quero revogar os 40%, eles não estão reconhecendo, estão indo contra a legislação. Porque o conselho regula a profissão. Quem regula o ensino superior é o Ministério da Educação. Isso. Mas nós temos que refletir que a discussão no Brasil, dos conselhos de classe, no Brasil, aqui em Portugal, é as ordens, né? A ordem dos engenheiros e tal. Essa discussão iniciou-se lá atrás, com o curso de serviço social, foi um dos primeiros conselhos, de fato, a bater de frente, porque foi o primeiro curso saindo do clássico, que era administração de empresas, ciências contábeis, 1 ou 2 licenciaturas, e os tecnológicos, gestão de empresas pequeno e médio porte, gestão financeira. Então, o serviço social foi no Brasil o primeiro curso a fugir desse eixo, porque era um curso que existia uma demanda do governo federal de contratação de serviço social em escolas, em hospitais. As universidades públicas não ofertavam esse curso, porque era um curso relativamente novo. As privadas não fundamento que a educação à distância entrou e, assim, primeiro vestibular de uma instituição que eu acompanhei, primeiro vestibular, houveram 80 mil matrículas. Primeiro, lançamento do curso. O curso iniciou com 80 mil alunos. O conselho de classe, à época, enlouqueceu e
Foi para a Mas rádio. eles fizeram uma coisa muito bonita, não sei quem lembra, assim, eles fizeram, tinha um site que você entrava, depois foi proibido, porque teve uma liminar. É muito divertido, muito. Você entrava, era um McDonald's da educação, então você escolhia o seu Big Mac, né? Quero fazer tal disciplina, você montava o seu fast food, era uma crítica da educação de acesso como um fast food. E tinha uma propaganda na rádio que boa, falava disso. Não sei se foi a tinha que tirar o chapéu, eles fizeram uma coisa bem... O Conselho de Serviço Social, mas aí teve uma liminares, Aí tiveram que tirar... a Associação dos Estudantes da Educação à Distância do Brasil, à época, entrou com uma liminar e suspendeu a propaganda, tirou o site do ar e fez com que a legislação funcionasse. Eu gostaria agora... Como recentemente, quem começou esse foi de enfermagem, o lema deles era assim, EAD faz mal à saúde. Era propaganda, eles tiveram que tirar também. Colocaram em revista de companhia aérea. Uma aérea. revista, fizeram na Veja, tinha outdoor, né? Assim, EAD faz mal à saúde. Então, eu gostaria de abrir agora para discussão esse tema e levantando aqui para todos, para a gente voltar aqui um penúltimo ponto. Tratamos aqui de muita tecnologia da educação, então avançamos aí dos primórdios da transmissão via satélite, hoje já estamos discutindo aqui qual o melhor app para poder acessar o Moodle, estamos discutindo. Então, nós temos aqui um meio do caminho. Tecnologicamente, nós estamos adaptados em termos de acesso à tecnologia para o híbrido, isso vai ser uma dificuldade, ou não, ou a nossa expertise que nós temos de tecnologias do presencial, atrelado como nós temos de expertise de tecnologias da educação online à distância. A junção dessas duas tecnologias resulta em termos de oferta tecnológica, acesso tecnológico para a educação híbrida. Então, nós vamos discutir isso. Inicialmente, eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma interação. Alguém tinha levantado a mão. Eu entendo que é questão de você entender o seu mercado. É questão de você entender o seu mercado. Se ele é presencial, se ele é híbrido, se ele é AD. O que eu acho bom desse universo que a gente está vivendo agora é porque nós temos essas opções para fornecer para quem está querendo se formar agora. Eu fui fazer vestibular na minha época, não tinha muita opção nem de ter universidade. Né? Eu escutei do meu pai que eu ia ser engenheiro, desde os 5 anos de idade, você vai ser engenheiro. Tá bom. Porque era assim, né? Tinha um padre, não sei o quê, eu era um engenheiro. Então eu ia ser engenheiro e não tinha mais o que fazer, tinha que ser naquela universidade tradicional. E chegou logo na época que eu fui faculdade, passando distância, esse negócio todo. Eu não vou entrar muito na minha história de vida, porque eu não vou falar do negócio agora. Mas você fez engenharia? Não, você. Tá bom, já é um caminho. Você ouviu o expor do Fabrício quando eu tive. Eu estou na computação, mas fiquei na pedagogia de informar a professor. Exatamente a mesma história do Fabrício. Né? Eu dou aula de programação e estudo de dados. Sou uma outra versão do Fabrício lá do Nordeste. E conheci ele agora, assim, acho impressionante. Exatamente a mesma formação. E comecei a trabalhar com EAD também. Fui associado à PED, mas eu fui ver que o nome não lá, eu não paguei a mensalidade. Acontece. Só Várias pessoas veja sua caixa de correio, você tem o e-mail da Bia. O que aconteceu, porque o congresso vai ser lá em Fortaleza, então tenho que estar lá e quero um desconto. Mas a questão do híbrido, eu acho que ele atende um pouco dos dois universos. Ele traz o que é bom no presencial, ele traz o que é bom no EAD, entrega para o híbrido, para aquele consumidor que gosta de ter um contato com o professor, gosta de sentir o cheiro da cantina e também atende aquele cara que gosta de ficar, de cliente que gosta de ficar no computador, que interage bem com a tecnologia. Mas nem todo mundo é assim. Então, eu acho que entender qual é a sua, como estudante, buscando informação, o que é que eu quero, o que é que eu gosto, né? Eu acho que é onde você deve partir. Assim. A colega não se deu bem com o AD, mas tem gente que se dá bem, tem gente que não se dá bem com o presencial, que não quer nem levantar da cadeira para fazer um círculo, porque esse aluno está nitidamente ali só para marcar a presença e não reprovar por falta. E tem muito disso no nosso mercado. Né? O Fabrício falou também da questão da evasão dos 60% a 40%. Né? Entre 60% e 40%.
enfim, no presencial a gente tem números desastrosos também em relação à evasão. Né? Tem curso de engenharia que toma 3, 4, 5. De uma turma de 50. 50, 100 que entrou lá atrás. Né? A minha computação, não sei como é que está hoje, mas a minha computação tinha 80%, 85% de evasão no curso inteiro. Né? As licenciaturas, todas elas, não formam nem 50%. Assim, licenciatura mesmo, claro. Na Universidade Federal do Ceará, letras, geografia, história, eles ficam dando vaga, porque SISU faltando até coitado da gente, professor que recebe aluno já com prova acontecendo, o semestre está acabando, entrou lá no carro SISU lá, enfim, é outro problema. Mas eu acho que o que é novo na educação à distância no Brasil é o respeito à educação à distância. Eu acho que no começo da educação à distância, você dizia que você fazia educação à distância, você fazia um ensino à distância, era meio preconceituoso. As pessoas não respeitavam muito as instituições que forneciam, as pessoas que estudavam lá, os professores que estavam lá tentando fazer isso acontecer. Eu acho que hoje há um respeito maior em relação à EAD no Brasil. E eu acho que o híbrido vai aproveitar esse respeito que o EAD tradicional conseguiu criar e vai se beneficiar da facilidade do uso tecnológico que os consumidores do híbrido atuais têm. Então, hoje é fácil uma pessoa entrar no Moodle ou em qualquer aba qualquer, para ser implantado lá, e interagir com aquilo. Hoje ele consegue usar muito facilmente o celular dele para aprender, para ver vídeos e por aí vai. Uma barreira que o EAD lá atrás teve que ultrapassar, né? Que é a facilidade do uso da tecnologia. Eu acho que o híbrido é uma excelente solução para um mercado que está lá precisando disso, assim como o EAD tem que ser fortalecido, porque o Brasil precisa de EAD para fazer acontecer. Eu dou aula no interior do Ceará, eu tenho alunos que viajam 4 horas para ir ter aula e depois mais 4 horas para voltar para casa. Então, assim, eu dava aula à noite, vou voltar a dar aula agora, no próximo semestre, mas o meu aluno que dorme na cadeira, eu não tenho coragem de acordar o cara. Né? Porque aluno que você vê que ele está com o olho vermelho, cansado. Então, assim, como é que eu vou avaliar essa pessoa? Né? Eu tenho que levar em consideração muitos outros aspectos externos que estão ali influenciando naquele povo coitado que... Vou trazer a discussão para o professor João, em seguida para a professora Daniela. Queria falar duas coisas. Primeiro, o princípio básico do design institucional primeiro, conheça o seu aluno. Então, assim, você está dizendo, não é nada mais do que a teoria já fala. Nós temos uma mania na educação de não querer saber do aluno, porque a gente já sabe o conteudista, né? Chama o conteudista, produz o conteúdo, aquele pronto, o aluno tem que estudar, acabou. Não, a gente tem que começar, então, devemos conhecer o aluno primeiro, além de tudo, porque o aluno está mudando muito rapidamente. Então, um aluno da PUC hoje, daqui 2, 3 anos, já tem que ser. E o aluno muda durante a graduação. A graduação de 4 anos, 5 anos. Então, ficar atento ao seu aluno é uma regra de ouro que vale sempre. Né? E eu queria fazer um comentário, eu queria falar uma coisa agora aqui que talvez saia um pouco do livro, mas eu vou tentar ser bem rápido, porque eu me controlei quando o Fabrício foi falar não falou da vida dele, você também não falou da sua, vou falar da minha, então, vai ser bem rápido para falar uma coisa que eu acho que assim, estava tentando me controlar desde o começo e eu acho que é um tema interessante para a discussão. Eu fiz graduação em Letras e Filosofia, não é todo mundo que sabe isso, né? E no meio do caminho, lá quando eu terminei minha graduação, eu montei uma empresa na área de produtos médicos, não tinha nada a ver. Eu montei a empresa, comecei a tocar. Em um certo momento, eu fui fazer um curso de pós-graduação na GV, presencial, Fundação Getúlio Vargas, que é uma faculdade lá em São Paulo de administração. E eu costumo usar essa metáfora. Eu sou muito branco, né? Então, quando eu vou na praia, tomo sol um pouquinho e saio, depois vou passar lá o hidratante, né? A minha pele, quando eu olho de novo, já sumiu o hidratante, a pele absorveu, né? O curso foi maravilhoso para mim, porque na época nem tinha opção, acho que, à distância, mas assim, eu estava fazendo na prática alguma coisa que eu não tinha estudado e fui estudar, então, quando eu estudava recursos humanos, depois eu me dediquei à área acadêmica, de educação e tal, e há vários anos eu fiz um mestrado à distância em tecnologia educacional, numa universidade americana. Exatamente a mesma coisa.
eu estava trabalhando, eu dava aula, fazendo o que a gente está conversando aqui, e eu comecei a fazer um mestrado de tecnologia educacional. Pô, foi um outro negócio do hidratante de novo, né? Fazia tudo. E há pouco tempo, há 2 anos, eu encanei aí 1 ou 2 anos, que eu queria fazer computação à distância. E eu me matriculei num curso à distância, numa universidade americana, todo feliz. Tive que buscar meu diploma de 30 anos atrás, deu um trabalhão, sabe? E eu estou quase largando o curso, né? Fiz essas matérias difíceis aí que vocês estão falando. Por que eu estou dizendo isso? Um dia eu vou ter que, na hora que eu largar mesmo, eu vou ter que fazer vou ser obrigado, uma reflexão para contribuir com todo mundo, fazer assim, um professor que ensina os alunos a gestão do tempo na EAD não conseguiu gerir o seu próprio tempo como aluno e falhou. Mas o que eu acho que aí, por isso que eu falei que não é questão do híbrido, mas é assim, uma coisa que Portugal avançou e a gente não. O curso tem que ter uma ligação com a sua vida profissional. E isso tem sido pensado aqui na Europa há muito tempo, por causa de todas as coisas, e nós ainda não temos feito isso lá. Os 2 momentos em que eu fiz, seja presencial, seja à distância, aquilo era uma aplicação direta no que eu fazia. Se fosse híbrido, se não fosse, não era o grande problema. O curso que eu estou fazendo agora, eu não consigo. Eu estudo computação, eu não tenho. Eu imaginava que eu ia aplicar, eu não tenho. Então, isso acho que a gente tem muito a aprender com aqui. Quer dizer, talvez a gente desenvolveu muito rapidamente a graduação à distância no Brasil, realmente muito mais do que aqui na Europa, não só em Portugal. Mas essa relação que eles têm pensado aqui entre o trabalho e o estudo, isso é muito importante. E aí a relação vai ser o seguinte: se eu sou um aluno que trabalha o dia inteiro, obviamente, eu vou ter que ter um híbrido ou uma distância. Se eu sou um aluno que termino com 17 anos e quero ir para a faculdade, vou para o campus e fico estudando. Mas como a pessoa começa a trabalhar cada vez mais perto, né? A definição da modalidade vai ter a ver com o tipo de trabalho que o meu aluno vai ter, ou desde o começo, ou durante o curso, ou depois. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem bastante a aprender aqui com a Europa. Posso só complementar o que o professor falou? Procede dentro de 2 coisas, porque eu não fiz matemática à distância, mas depois eu fiz 2 outros cursos à distância. E aí eu me perguntava, assim, mas como é que eu aprendi? Porque não é nem gostar, é porque você gosta desse curso, você gosta dessa temática. Não, porque as 2 temáticas eram tão complexas quanto matemática. Só que tem um fator que é preponderante, além de estar muito intrínseco. Primeiro num projeto meu, pós-aposentadoria, e outro em um projeto ainda ligado à minha profissão, eu via a aplicabilidade imediata. E uma segunda questão, que aí eu falo como pedagoga, com as pessoas com quem eu aprendi, que eu fiz esses cursos e interagi, tem uma coisa que é fundamental, que foi o que a colega falou, a didática desses professores. É um tipo de aula, é um tipo de exposição. Talvez por eu ser pedagoga, aquela coisa, você bate o olho e você vê aquele que tem planejamento, como é que aquilo foi organizado. Você percebia durante as aulas que houve um planejamento, o professor tem didática e ele se entrega naquele momento. Foi o que eu observei que deu a resposta que foi. Mas por que eu aprendi? É uma pergunta que eu sempre faço. Professora Daniela. Então, o que eu queria colocar é que a gente muitas vezes, especialmente na educação pelo preconceito, fica alocando problemas que são da educação de modo geral, em relação à aprendizagem e à modalidade. Que nem o que ela relata da matemática, na UFSC, a gente também teve cursos que formaram um aluno presencial. E eu sou da área didática, então eu dou aula em vários cursos de licenciatura, de áreas mais exatas, física, matemática, história. E eu já fui dar aula em polo, onde eu viajei e dormi em lugares que cada aula para 2 alunos no polo. Então, muitas vezes, não é ou é da área, ou é da formação dos professores, enfim. Mas uma coisa que eu aprendi muito na minha experiência, porque eu trabalhei antes da universidade, eu trabalhei em uma universidade, que é a FURB, uma universidade do Sul. E aconteceu uma coisa que foi muito interessante, porque o que a universidade optou? Em investir na formação de professores e mudar a cultura dos professores para atuarem na educação à distância.
que a ideia é que a educação à distância surgisse de forma integrada e com o corpo docente que já tinha presencial. E aí eu dei dado umas 20 vezes um curso que se chamava Organização do Trabalho Pedagógico, mediado por MAVA, o que é um curso à distância, para que esses professores pudessem experienciar isso, de aprender à distância, de se perceber nesse processo, e aí eles tivessem os 20% da distância, que é opcional, é um pouco isso, né, enfim. A universidade não optou em definir quais eram as disciplinas que seriam dadas à distância, mas o professor podia fazer a opção de dar 20% da disciplina à distância, e para ele fazer isso, ele teria que fazer esse curso, né? E foi um movimento muito interessante que aconteceu em uma instituição, que não era uma instituição muito pequena, em que os professores que fizeram esse curso começaram a trazer esses elementos de utilização do ambiente de aprendizagem, de virtualizar 20% da disciplina, e isso criou um movimento nos alunos. E daí os professores que utilizavam o ambiente, que flexibilizavam esses espaços de aprendizagem, os alunos queriam que os outros professores também fizessem isso. Então, eu acho que esse espaço de formação, essa formação que ela também não pode ser de goela abaixo, mas isso tem que ser um movimento, uma questão de cultura, que é uma coisa que a gente tem na educação básica, cultura escolar. Quer dizer, isso tem um peso tão grande que não adianta vir o governo distribuir tablet para todo mundo e obrigar o professor a fazer a formação, porque isso não vai mudar a prática. Quer dizer, e é da experiência, né? Então, a formação de professor é uma coisa muito complexa. Eu trabalho com didática, e não é você ler um manual e o aluno te dar 10 por de didática que vai garantir que ele vai ser um bom professor de sala. Porque não tem uma receita, é isso, né? Depende da área que eu atuo, de quem é meu curso, quem é maluco. Então, é uma atividade muito complexa. E a gente, que eu trabalho de didática já, né, há pelo menos 10 anos na UFS, dou aula no mesmo semestre para cursos diferentes, e as minhas aulas se tornam totalmente diferentes dependendo da relação que eu estabeleço com aquele grupo. Então, não tem uma receita. Né? Então, é algo muito difícil que eu trago aqui, que o híbrido ele pode contribuir muito, quer dizer, se ganha muito, quer dizer, alguém que tem a possibilidade, como eu, de dar aula, a mesma disciplina à distância presencial, isso modifica a prática nos dois espaços. Isso quer dizer, o professor que tem a experiência com a EAD, ele renova o presencial. O professor não volta para a sala de aula da mesma forma. É difícil esse professor estar pronto para o modelo EAD, quer seja ele com teleaula ou videoaula ou um design instrucional bem feito, escrever com a linguagem dialógica e tudo mais, mas ele renova o presencial. Então, a analogia o EAD nas instituições normalmente nasce como um patinho feio, todo mundo criticando, ele é ruim, ele é duro, você está mexendo com o pessoal do EAD, é o lado de lá e o lado de cá. Depois a coisa se toma forma, o patinho feio se torna cisne e todo mundo quer virar, ter uma experiência na EAD. E aí que o professor, e aí o Cássio acho que vai fazer o gancho, mas do desafio da implantação. O professor não está pronto, mas se ele olhar o copo vazio, de que o híbrido vai acabar com a minha turma presencial, vai diminuir a minha carga horária, eu olharia o copo cheio. Que oportunidades eu tenho enquanto docente nesse novo modelo na qual eu preciso me inserir, né? E aí vem as necessidades de formação e tudo mais. Agora, se eu ficar passivo, o que as instituições estão vendo o estudante do noturno, a gente já viu que está diminuindo e os cursos EAD estão tomando espaço. As licenciaturas presenciais no Brasil, as clássicas não estão montando mais turma em algumas instituições. Já virou para o EAD. O decano da Escola de Educação e Humanidades falou, Fabrício, eu preciso fazer minha pedagogia, tem ENAD sim, tem uma qualidade incrível, mas eu tenho dificuldade para fechar uma turma de 30. Eu preciso fazer ele híbrido. Eu falei, professor, já passou. Teu curso não é mais híbrido. Professor João? Não, eu queria, então, completar ele e responder sua pergunta. Depois a gente abre novamente, mas também de uma maneira rápida. Eu acho que a gente está bem preparado no Brasil para trabalhar com híbrido. E já não tem tanta certeza em Portugal. Aí o Fernando depois pode... Por que eu acho isso? Primeiro que a gente tem tecnologia suficiente, aqui também tem, é claro. A gente tem tecnologia... Só tem problema lá de banda, de internet, continuamos tendo nos lugares do Brasil. Segundo, nós temos muita gente que trabalha já com design instrucional muito bem formada no Brasil. E aí essas pessoas estão atuando em diversos lugares e pessoas que já tiveram formação. Nós temos muitos professores formados já. Nós temos em muitos lugares professores formados que já... E conversamos, acho que uma das conclusões dessa conversa, né, que não tem uma receita, temos que, enfim, ir testando em função do público, do conteúdo,
Mas eu acho que nós temos todas as condições para a sua pergunta para trabalhar com um híbrido de excelente qualidade. Então, a última colocação, talvez uma das mais inquietantes, nós tratamos aqui de tecnologia, de formação, de implantação, tá? Estamos falando de academia ou de fato? O que acontece na ponta da linha? Então, assim, é uma discussão que emerge aí o acadêmico ao mercado, mas aqui fica. O que nós temos hoje de case de sucesso? Sucesso, quando eu me refiro, não é sucesso explicitamente em termos de evasão, mas o sucesso de forma geral em casos de saúde, cursos híbridos em saúde e cursos híbridos nas áreas de engenharia. Quer comentar algum? Regina, deixa ela falar e a gente responde, tá certo? Que é a chefe disso aqui. Mas eu queria perguntar da saúde, eu queria perguntar das licenciaturas. Porque já houve uma massa muito grande, eu sei disso porque está muito recente no Brasil também a lei da exigência do ensino superior, do ensino básico, né? Nós temos o quê? A MPB foi em 96, então foi junto com a internet que começou isso aí. E eu queria saber se existem estudos, porque eu realmente não conheço, desculpa a ignorância, falando desse impacto na educação de professores que tiveram suas licenciaturas dentro dessa perspectiva, né? Como você falou, Regina, é obrigatório o básico ter licenciatura? É obrigatório. É obrigatório. Qualquer sim. Desde assim, a LDB foi em 96, mas o prazo máximo foi 2006. A partir de 2006 passou a ser legalmente exigido e proibido professores não licenciados. Aí houve os booms e as explosões dos cursos intensivos de 2 anos de pedagogia, né? Estou falando de pedagogia. E as licenciaturas, especificamente do ensino fundamental 2, já são obrigatórias há mais tempo, né? A regulamentação delas. Então, vamos aos cases? Eu acho que você deve ter mais cases do que eu. Talvez eu possa falar inicialmente muito rápido. O que eu participei muito no Brasil foi quando começou esse movimento da saúde, esse mais recente, não do serviço social, contra a educação à distância. Aí, como diretor da ABED, da Associação Brasileira de Educação à Distância, eu fui até Brasília conversar com o Conselho Federal de Enfermagem. Fizemos um périplo, assim, fui em algumas audiências públicas com os conselhos estaduais de enfermagem e também fui conversar com as instituições que ofereciam. E nós temos lá o Claretiano, em São Paulo, que é uma instituição muito séria, né? Não é em larga escala, e que tem um curso de enfermagem à distância. E, assim, nós chegamos a entrevistar alunos, e eram resultados muito positivos. Porque o que aconteceu foi assim, o Ministério Público fez uma denúncia de que existiam polos clandestinos na área de enfermagem no Brasil. Esse foi o começo da história. Aí, quando chegou no Conselho de Enfermagem, o Conselho falou assim, eu não sei, porque eu não acompanho a formação do profissional. Eu acompanho o profissional quando ele está formado. Então, ele não soube responder ao Ministério Público. Eles foram fazer uma diligência deles mesmos, porque como eles têm os conselhos estaduais, eles conseguiram fazer. E eles acharam algumas coisas absurdas, que é natural você imaginar, por exemplo, polo de enfermagem numa borracharia, polo de enfermagem na casa de uma pessoa. Então, houve uma reação muito grande, e aí fizeram uma grande campanha. Aí a gente se mobilizou para tentar entender. E a formação que era dada, por exemplo, no Claretiano não era assim, não era um problema. Os polos eram organizados, a estrutura organizada muito bem, os cursos eram híbridos, porque um curso de enfermagem não é 100% à distância, ele não pode ser, ninguém esperava que fosse, ninguém esperava que o aluno não fosse nunca fazer, então ele tinha atividades práticas, atividades em hospitais, atividades... Eu vi nos projetos que eu vi, nos polos que eu visitei, eu vi resultados muito positivos. Entrevistamos um aluno, publicamos pela BED uma vez uma entrevista com um aluno vindo da área de saúde, né? A engenharia eu acompanhei muito à distância, eu não sei, mas... Agora, ao mesmo tempo existiam críticas de polos, de cursos ruins, mas aí é o mesmo problema que a gente tem. O que acontece no Brasil, que agora já se assumiu com a nova legislação, é que o MEC reconheceu que ele não tem condições de
de fiscalizar todos os polos de EAD do Brasil. Então, quando houve uma liberação disso, nós tivemos um ranking de polos muito grandes, né? A ideia é que, fiscalizando a instituição de ensino, você vendo a documentação, você estaria fiscalizando por tabela os polos, né? Não é a melhor solução, mas é uma solução que permite não segurar tanto. Nós temos, então, o que eu posso dizer assim, nós temos casos de muitas pessoas formadas na área de saúde com muito sucesso, cursos à distância, mas com atividades presenciais, e temos casos de polos, com dificuldades, com cursos com dificuldades, como era natural imaginar, inclusive, no presencial, né? O que eu acho, assim, não é bacana colocar a culpa do insucesso de um curso na modalidade. A gente tem cursos presenciais ruins, a gente tem cursos EADs ruins. Então, acho que não é a modalidade que faz o curso ser bom ou ser ruim, né? Uma boa estratégia, e aí é de um caso que eu participei, foi o de procurar o conselho. Porque algumas instituições dizem assim, nós vamos fazer com os conselhos ou apesar dos conselhos. Nós fomos, nos dois casos, tanto na Universidade de Maringá, na Unicesumar, quanto agora na PUC, nós buscamos os conselhos. Nós conhecemos um professor da UFMG, que tinha sido diretor e tinha um trânsito muito forte na Associação Brasileira dos Engenheiros. E ele abriu portas em universidades importantes. Quais são as referências de engenharia no Brasil? Instituto Militar de Engenharia, Politécnica da USP, o INSPER, acho que tem alguma coisa, em Boa, em São Paulo, e mais algumas. E a gente foi com uma proposta mais ou menos desenhada, antes de dizer, vamos ofertar isso, olha, nós temos um projeto. O que você acredita? O que você mudaria nesse projeto? O que você criticaria nesse modelo? E o resultado da estratégia foi o seguinte, em duas universidades grandes que nós passamos, no INE e na Politécnica, os dois diretores, o ex-reitor do INE, que é o General Barroso, hoje ele está na presidência do FINEP, virou conteudista de uma disciplina de introdução à engenharia. E o professor Piqueira, da Politécnica, virou conteudista de física, no modelo que a gente levou para ele avaliar. Claro, ele foi remunerado por aquilo, mas ele não colocaria o nome dele em algo que ele não acreditaria. Então, acho que uma estratégia, quando a gente for trazer os professores para estar com a gente nos projetos, a primeira pergunta para ele você acredita nesse projeto que você vai construir? Ou no projeto que a instituição está se propondo? Quando a gente for contratar o coordenador do curso de engenharia, a primeira pergunta foi essa, tinha 5 coordenadores de engenharia. E eu não contratei um coordenador para civil, para elétrica, mecânica e mecatrônica. O núcleo comum das engenharias era o mesmo. Então, dos 5, quem a gente trouxe? Aquele que diz, não, eu acredito que esse modelo possa funcionar. Uma outra estratégia boa não tente colocar o modelo que você tem hoje do presencial no mesmo modelo do híbrido. Não vai funcionar. Mas eu tenho um problema dos laboratórios. Nós desafiamos fornecedores na época para qual queria construir uma bancada que fosse adequada ao nosso modelo e não aquilo que ele vendia. Então, você fazer um laboratório de hidráulica, eu não sou engenheiro, mas o laboratório de hidráulica da universidade, o presencial, ocupava uma sala do tamanho dessa, com um monte de cano, uma caixa d'água gigante em cima, para explicar que ali os líquidos passavam por ali, por ali. E o cara fez uma bancada que tinha um reservatório de água, uma bomba, um acrílico e os tubinhos transparentes passando o negócio e os registros ali. Ele não aplicou os mesmos conceitos? E outra, essa bancada tinha rodinha, ele podia levar para a sala de aula. Opa, renovei o presencial. Porque o laboratório de hidráulica vira e mexe, chovia, não conseguia levar. Essa bancada você levava ela para a sala de aula, conectava numa tomada e ali você fazia o experimento. Então, não tente pegar o presencial e colocar dentro desse modelo. Não vai funcionar. Acho que o primeiro erro... O João deve lembrar, o Wilson Azevedo, aquele colega nosso do Rio Grande do Norte, ele tinha um artigo, acho que em 2005, quando eu comecei a ir para os congressos da BED, que era Como Detonar um Projeto de AD. E ele dava 10 passos. O primeiro deles era, pensa primeiro em tecnologia, depois você vai pensar no teu modelo. Então, pegar PDF, jogar em rede, acho que não é por aí. A gente já discutiu bastante isso. Então, estratégia de case, acho que foi buscar o conselho, para o conselho participar da construção. Se ele critica, traz ele. O que você acredita? Porque uma coisa é o preconceito, outra coisa é procurar para educar. Uma coisa que fez com o sindicato. São ortodoxos, né?
E assim, acho que foi o melhor case. E agora em Curitiba a gente está fazendo isso com a área da saúde. Como a PUC tem muitos dos docentes fazem parte dos conselhos, eles abrem as portas e a gente vai lá com uma proposta mais ou menos desenhada, você não pode ir com papel em branco, senão não vai sair nada. Mas você vai com a tua proposta e a partir daquela proposta, do teu norte, você abre espaço para discussão e para que eles colaborem. Eu acho que aí você passa a ter aliados e não críticos. Sempre teremos aqueles que vão dizer assim, quando a gente foi fazer engenharia, a gente foi fazer arquitetura também. E aí o CAL disse, não, eu não vou mandar representante no dia do lançamento do projeto porque a gente está seguindo a diretriz do CAL nacional. A gente não quer, a gente é contra, então eu não posso ir. E outra coisa que eu ouvi de um conselheiro uma vez de CREA que não acreditava no modelo foi assim, sabia que o engenheiro ele pode ser preso porque o engenheiro pode matar? Eu falei, explica melhor, professor. Se eu faço uma ponte ou um prédio e esse prédio cai e morrem pessoas, eu sou punido e sou penalizado. Tá, professor, onde você quer chegar? Porque as pontes e prédios que caíram até hoje não foram projetadas por egressos da EAD. Então, atribuir essa culpa de qualidade ou de sucesso do curso à modalidade é um erro. Mas a ideia é que vão cair muito mais pontos. O que ele quer dizer? Talvez na cabeça dele Isso aqui é aposta. Não, a aposta é essa. Que se diz, vai morrer mais paciente por causa da enfermagem, vai, se já tem problema agora, vai ter mais. Esse é o raciocínio. Né? Bom, estamos aqui, professor Fernando, com o tempo estourado. Passo a palavra para o senhor. Passou rápido. Eu queria voltar a agradecer-vos, além de saber que já queria agradecer a vossa presença. Nós sabíamos que vocês eram especialistas, mas eu devo dizer-vos que estou rendido, não é? Porque já tínhamos a ideia de que a vossa experiência, ao contrário do que estavam a dizer, queriam deixar de transparecer. Não, o Brasil tem uma experiência enorme há muito tempo e, portanto, nós só temos a ver de vocês. Nós, em Portugal, não temos a vossa escala e talvez, não se falou aqui da questão da escala e, portanto, nós, nas experiências que temos, por exemplo, aqui no Instituto de Educação, fazemos coisas com algum interesse, mas eu sempre tive a noção de que se fôssemos escalar isto, se calhar a coisa não resultava, não é? Mas quero dizer, a diversidade que vocês aqui nos trouxeram, não é? A diversidade dos casos, a diversidade das perspectivas. Eu cheguei à conclusão que não há um híbrido, há N híbridos e se calhar é essa a mensagem principal que podemos recolher daqui. E o respeito pelo aluno, não é? O respeito em primeira instância por aquilo que está, ele chamou-lhe consumidor, eu não gosto da palavra consumidor, mas o papel da escola, numa primeira instância, é mesmo respeitar o aluno e, portanto, ser consequente e diferenciar e, portanto, como a Daniela dizia, todos os conceitos da educação, e o João também, em geral, estão aqui presentes. E, portanto, se nós tivermos isso em consideração, se os respeitarmos, se calhar encontramos soluções, não uma solução para todos, mas soluções para cada situação, para cada caso. E também queria agradecer ao público. Nós tivemos, num total, presencialmente e à distância, portanto, híbrido, digamos. Presença híbrida. Não, eu estava com algum receio, como tinha dito no início, como é um período em que nós não temos aulas aqui, a probabilidade de termos gente não é tão grande, mas tivemos 26 connosco, 26. Enchemos a sala e até fiquei a pensar que esta sala, pela sua disposição, é mais interessante que aquelas que costumamos utilizar, que é o auditório ou uma sala, como nós chamamos, tipo ónibus. Esta é mais interessante e se calhar nas próximas conversas vamos usar esta sala. Portanto, hoje, agora nesta instância o português sou eu, não é? Sou eu. Também é. Ok. Muito bem. No Brasil, 7 anos. Ok. Então és híbrido. Tu és híbrido. Mas sejam bem-vindos uma vez mais ao Instituto de Educação e à AFIRSE. Portanto, a AFIRSE, para quem chegou mais tarde, é uma associação. Eu não fiz o convite no princípio, posso fazer agora. Podem se inscrever na AFIRSE.
se puderem participar no colóquio que se realiza sempre em finais de janeiro, todos os anos, sobre temas diversos, quem for associado da AFIRS tem uma redução significativa no preço da inscrição e a maior parte das pessoas que nós temos, há alguns anos esta parte, também são do Brasil, curiosamente. Este ano tivemos menos gente, mas 300, 400 pessoas sempre. A AFIRS é uma associação francófona de investigação em educação. Portanto, suponho que é um tema que é transversal a todos vocês que estão aqui, não é? E pronto, fica aqui o convite e agradeço uma vez mais, em nome da AFIRS e do Instituto de Educação, a vossa presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Quem não assinou o apoio à presença, ainda pode assinar, que é para mandarmos o certificado, está bem? E aí eu vi essa temática do mural, peguei e não sabia.